nós estamos iniciando mais uma edição do Saúde em Dia, um programa que integra o projeto Pessoas e Bem-Estar, promovido pelo grupo A Hora. Você pode nos acompanhar pela rádio 102.9, através de áudio no portal do Grupo A Hora, ou ainda em transmissão de vídeo no YouTube, do Pessoas e Bem-Estar Podcast e do A Hora TV. Segue o nosso perfil lá no Instagram, @Pessoas e Bem-Estar. Eu sou a Aline Larnet, muito obrigada pela tua companhia. Este programa tem o patrocínio do Centro Dia Bela Vida, do Instituto Coluna em Movimento, da Revita Leve Farmácia e Manipulação, do Laboratório Hermann, do SESC, da Donum Saúde Integrada, da Clínica Xavier, da Nova Imagem, do Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço, e da Lopes Clínica de Olhos. Hoje, o nosso tema é lesões de quadril. Vamos falar sobre a importância da gente dar atenção para essa parte do nosso corpo, né, que é fundamental para a mobilidade e também para a nossa qualidade de vida. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Dr. Márcio Dutra, médico ortopedista, especialista em quadril e também a fisioterapeuta, nossa parceira aqui do Pessoas e Bem-Estar, Gláucia Vrielink. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Qual é a importância? E eu vou começar já fazendo perguntas e vou dar aí a oportunidade de vocês responderem e já fazerem as considerações iniciais aí de vocês. Mas vou começar com o Dr. Márcio. Qual é a importância do nosso quadril, né, dentro aí do nosso corpo, e por que a gente deve se preocupar com a saúde, vamos dizer assim, dele? Bom, o quadril é uma das articulações mais importantes do corpo. É a que liga o tronco, né, a bacia e todo o tronco da pessoa aos membros inferiores. Então, ela é uma articulação de carga, é uma articulação que tem amplo movimento, né, e é a que primeiro faz a pessoa caminhar. A pessoa deambula porque o quadril começa a fazer o movimento, né, do movimento dele para a pessoa conseguir dar os passos e fazer a marcha. Bom, então quando a gente pensa em longevidade, sem dúvida o quadril é importante nesse Importantíssimo, contexto, né? sim. Com certeza. Gláucia, o que aparece para ti lá nos teus atendimentos relacionados a quadril? Aparece de tudo um pouco, né? As famosas artroses, né? Chega bastante para nós lá. Então a gente tem alguns estágios, né, de artrose, alguns classificam 3, outros 4. Então a gente tem o leve, né, o moderado, até o gravíssimo. E a fisioterapia na questão da artrose, ela é muito importante, porque quando a gente tem um nível de artrose inicial, a gente consegue, né, manejar a artrose com fortalecimento, com mobilidade. Já nos casos mais extremos, aí a gente precisa do cirurgião, né, para fazer uma avaliação mais a fundo, porque muitas vezes precisa de uma intervenção, né? E aparece muito para fisioterapia também a questão das tendinites, das bursites. Então, isso é tudo sobrecarga, né, que tem nessa articulação que acaba inflamando. Então, a fisioterapia está ali para ajudar nessas questões. A gente falava antes, né, que nos teus atendimentos, inclusive, tu tem quase metade, quando tu olhar assim, ó, coluna e quadril, né? Isso. O tanto que aparece de Muito. situações hoje em E dia. está totalmente relacionado, né? Principalmente a coluna lombar com o quadril, né? Porque a gente tem essa junção da articulação sacroilíaca, que é a famosa bacia, né? Que os pacientes falam, e ela tá interligando, então, a mecânica do quadril tá inteiramente ligado com a coluna lombar. Então, muitas vezes, patologias que vêm na lombar para nós, seja ela uma hérnia de disco, algum comprometimento assim, se a gente for avaliar a fundo, esse quadril está comprometido também, né? Então, essa relação realmente acontece. E, doutor Márcio, lá no teu consultório, o que mais aparece? Bom, como eu tenho consultório focado em quadril mesmo, então, dentro das patologias do quadril, principais tendinite, bursite e o desgaste, a artrose. A artrose. E só pegando o gancho, ah,
Eu sempre examino a coluna junto, Hum. mesmo que o meu consultório seja de quadril, a coluna lombar faz parte do exame físico e da investigação, porque eles estão muito relacionados mesmo. Exatamente. Então, muita gente vem com uma queixa suspeitando que é uma coisa e a gente tem que justamente fazer o diagnóstico diferencial ou confirmar ou afastar que seja ou coluna ou quadril e etc. A dor se confunde. Se Não confunde. confunde. Ela é muito parecida. E eu fico imaginando aqui as questões de ciático, né? É. Que devem ser muito comuns Sim. de gerar essa confusão, né? Com certeza. Porque o ciático é um nervo que sai da coluna lombar, né? As raízes nervosas, como se fosse um rio, assim, várias raízes, uns afluentes que vão formar um rio maior. Então, as raízes nervosas vão formar o nervo. E o nervo ciático, ele sai dessas raízes da lombar e vai se formar um pouco abaixo dela, mas ele vai passar ao lado do quadril. Né, ele passa junto ao quadril, então tem dor irradiada do ciático naquela região de glúteo, de coxa, e a pessoa acha que o problema é quadril e às vezes não é, às vezes é o ciático que está incomodando. Da mesma forma, tem gente achando que porque é meu ciático, não sei o que tu vai ver, tem um baita de um desgaste, né? E não tinha nada, passou fazendo raio-x da coluna e avaliação e tratando o ciático a vida inteira e de repente descobriram que não era, que era o quadril que estava gasto já, coisa de anos. Olha aí. E aí a gente consegue fazer o diagnóstico. Muito bem. E vocês têm observado assim o aumento de situações dessas de artrose ou mesmo das bursites, tendinites, enfim, aumenta nos últimos tempos quando vocês olham assim comparativamente? Sim. Não? A gente tem um nível de corte que ficou muito expressivo assim. A pandemia. A pandemia do corona trouxe algumas situações que antes a gente tinha que não eram tão frequentes e duas patologias principais se mostraram uma frequência muito maior agora. A primeira parte de tendinite, bursite do quadril apareceu muito, por quê? Muitas pessoas começaram a fazer home office, né? Começaram a trabalhar em casa e, digamos, no escritório tinha uma cadeira com uma boa ergonomia, né? Com uma posição de computador direitinho, com um workstation adaptado. Uhum. Daí foi para casa, na mesa da cozinha, com uma cadeira que não era adequada e passou a ficar 8 horas ali sentado numa posição ruim e começaram a aparecer então situações de tendinite, de bursite, de dor lombar e coisas que antes não tinham. Olha só. E por outro lado também, uma patologia do quadril que começou a aparecer com muito mais frequência é uma chamada osteonecrose do quadril, que é quando, como se fosse um infarto do osso, a cabeça do fêmur ela fica sem a perfusão sanguínea, fica sem circulação e o osso morre, né? Então tá aí o nome, osteonecrose. Uhum. E até hoje a gente não sabe exatamente o porquê, mas teve uma relação muito forte, uma relação temporal muito forte, ou seja, depois da pandemia apareceram muitos casos a mais e não se sabe se foi do efeito tromboembólico da própria doença, que assim como aumentou a osteonecrose, aumentou AVC, aumentou infarto, uma série de situações, né, de morte súbita e coisa, que provavelmente relacionado a fenômeno tromboembólico, né, da circulação, tudo que está no enredo da pandemia do corona. É uma coisa que não tinha Que antes. não tinha antes. Não, até tinha, mas numa frequência muito menor. E depois disso apareceram muitos mais casos. Muito interessante. Glaucia, Sim. tu compactua também dessas opiniões com relação Com ao aumento certeza. de casos? Com certeza. Principalmente essa questão da bursite, tendinite, né? Por essa questão de ficar muito tempo parado, muito imóvel, né? Numa ergonomia que não é tão bacana. Tem muito
muito paciente mesmo. Já a questão ali, né, da osteonecrose já não chega tanto para mim, assim, pelo menos eu não peguei pacientes nesse nível, porque eu acredito que já vai direto para o Uma coisa mais médico, né, uma específica. coisa mais específica. Sim, muito bem. E, gente, vocês conseguem dizer, assim, se existe alguma faixa etária que é mais acometida, dos problemas de quadril em geral, tá? Ou se os homens ou se as mulheres, o que que é hoje, a maior parte das situações que aparecem? A gente consegue categorizar? Eu acho que mulheres sofrem mais, né, de patologias do quadril, seja a parte de tendinite, bursite, seja a parte do desgaste e seja a parte da fratura. Então, sim, as mulheres têm mais problemas de quadril do que os homens. Nessas três categorias Olha só. de patologias, assim, nas três as mulheres ganham. Alguma razão para isso, doutor? Todas têm as suas peculiaridades, né? Em relação a bursite, tendinite, etc. A gente sabe que a bacia, a pelve da mulher, ela é mais larga. Ela tem uma estrutura e qual que é a palavra? Uma morfologia, uma forma diferente da do homem. Ela é mais larga justamente pelo canal do parto, né? Uhum. Ela sofre aquela dilatação para fazer o parto da criança. Então ela já tem um formato ovaloide maior. E isso altera o braço de alavanca da musculatura abdutora, do glúteo médio, glúteo mínimo, né? Então isso vai fazer com que, se a mulher não reforçar essa musculatura com mais frequência e de uma maneira mais, digamos, precisa, ela tende a ter uma fraqueza e ter uma sobrecarga dessa musculatura que, no final das contas, vai gerar a tendinite. Interessante. Por outro lado, o desgaste também, não se sabe exatamente o porquê, mas se sabe que, sim, as mulheres têm mais desgaste do que quadril do que os homens. Hum. E fratura, então, nem se fala, né? Porque fratura do quadril, fratura do colo do fêmur, fratura trocantérica, né? Disparada, é 4 a 6 vezes mais acometida em mulheres do que em homens por causa da osteoporose. Da osteoporose. Principalmente na nossa região, né? Que é uma região do pessoal mais caucasiano, né? Pele branca, olhos claros, né? Então essa descendência germânica, italiana, né? Ela tem uma predisposição maior a sofrer de osteoporose. Então a gente tem uma frequência bem grande de fraturas aqui. Olha só, que interessante. E a gente pode dizer que problemas de quadril são problemas de idosos hoje em dia? São pessoas de mais idade que vão chegar? Antigamente era, mas não é. Não é mais tanto assim. O que mudou? Hoje em dia a gente vê bastante lesão de quadril em pessoas que fazem esportes de alto impacto, né? Então, corrida, pádel, tênis, né? Que é futebol também. Então, isso influencia bastante em algumas patologias de quadril. Então, não é somente os idosos, não. Tem jovens aí nessa categoria. Nessa categoria. Tem jovens e tem atletas, Muito. né, que talvez por pouco preparo, né, estão indo e se lesionando. E também por uma predisposição genética, né? Também. Ah, é mesmo? Sim, tem a predisposição genética, que é o que a gente vê. A gente tem se diagnosticado muito mais nos últimos 20 anos, tem se identificado e, consequentemente, diagnosticado um desgaste mais precoce nas pessoas, e foi identificada a causa dela, que seria uma alteração na forma da cabeça e do colo do fêmur, que gera um negócio chamado impacto fêmuro-acetabular. É um nome meio complicadinho, mas vamos lá, vamos desmembrar ele. Impacto, ou seja, um atrito, né? Um, como é que eu posso dizer? Um impacto, batendo um osso contra o outro. Qual osso? O fêmur Ok. e a bacia, né? Que é a região que faz a articulação do quadril, o soquete onde se encaixa a cabeça do fêmur se chama acetábulo. Então, é o impacto do fêmur contra o acetábulo. Quando a pessoa tem uma predisposição genética para aquilo e ela se coloca em situações que leva
a esse impacto, que leva a esse atrito, então tu junta a fome com a vontade de comer e tu vai desenvolver a doença, a síndrome do impacto femoroacetabular, que leva, no fim das contas, ao desgaste. Ao desgaste lá na frente. Muito interessante. Em crianças, acontece problemas de quadril? Aí nós temos a displasia, né? Que é um problema congênito, então, que ele pode estar acontecendo já lá na gestação, né? Pelo posicionamento da criança dentro da barriga. Então, ele é uma doença mais congênita. Então, nesses casos, assim, em crianças, pode ter esse problema. E questão de fratura também, né? Mas fratura, a Fratura já incidência é é bem baixa, né? De criança, então... Também, né? É, Fratura de fêmur, de quadril em criança, é ruim, né? Não é bom em ninguém, Não né? é Mas bom em ninguém, também quanto mais em crianças, é né? bem pior. tem a displasia e tem algumas situações também de ordem vascular, de novo, que nem a Legg-Pertz-Calvé, que é uma síndrome também em que falta a circulação de sangue na cabeça do fêmur. É parecido com a osteonecrose que Aham. acontece no adulto, mas esse caso acontece nas crianças, nos adolescentes, né? Então, isso é interessante de ressaltar que eu vi muito na minha prática e já li em todos os livros que se falava sobre isso. Criança mancando por algum tempo, tipo mais de uma semana, e queixa com dor no joelho, e tu investiga o joelho e não tem nada, não deixa por isso mesmo, vai atrás, que muitas vezes o problema tá lá no quadril. Por quê? Tem um nervinho que passa na frente do quadril, que se chama nervo obturatório, e esse nervo, ele segue o caminho dele, que vai vir até perto do joelho, na parte de dentro da coxa, até perto do joelho. Aham. Então, muitas vezes a criança tem dor no joelho, ela queixa no joelho, daí tu investiga o joelho, não tem Não nada. tem nada. Só que o problema tá mais para cima, o problema tá lá em cima no quadril, que pode ser essa Legg-Pertz-Calvé, e pode ser uma outra situação que a gente chama de epifisiólise. É só nome bonito. Só nome lindo. Só tô A ouvindo. epifisiólise é um escorregamento da cartilagem de crescimento da cabeça do fêmur. Então, em vez dela ficar na posição normal, ela escorrega e sai assim do lugar, né? E isso é uma situação muito ruim para a criança. Normalmente acontece em criança um pouquinho maior, pré-adolescente, adolescente, né? E isso vai trazer uma deformidade no quadril, uma coisa que se não for tratada, vai levar a um desgaste precoce, sabe? Numa situação muito ruim. Teve uma moça de 22 anos com uma sequela de uma epifisiólise que eu tive que botar uma prótese de quadril nela, Nossa. aos 22 anos. E Pense, o que porque não tinha causa jeito, isso? ela tinha muita dor e não tinha mais movimento, a vida era um sofrimento para ela, e a única opção era botar uma prótese. Olha só. E o que causa isso, doutor? Também é uma alteração, junta-se a genética com uma situação, normalmente crianças mais obesas, sabe, um pouco mais sedentárias e coisa que daqui a pouco sofre um trauma banal, tipo um tropeção, um negócio assim, aquela cartilagem já estava um pouco enfraquecida. Caiu numa brincadeira, E daqui a pouco ela escorrega e sai do lugar. mas são coisas que têm solução, Sim, porém elas mas tem que precisam ser ser diagnosticado vistas logo, né? Normalmente é diagnosticado logo, porque procura o pronto-socorro, a criança não vai mais caminhar e Sim, coisa. sim. Não é difícil de identificar nesses casos. É. Não. Antigamente se postergava mais, né? Quando era mais difícil, tinha menos acesso aos médicos, né? Os antigos gostam de falar isso. Ah, no meu tempo não tinha médico, que nem tem hoje. Não, realmente, hoje tu tem um acesso muito mais facilitado ao atendimento. Então, a gente consegue diagnosticar e tratar com mais rapidez. Verdade. E nessa seara da conversa, agora saindo um pouco então das crianças, justamente eu queria perguntar quais são os primeiros sinais e os sintomas de atenção, né, da população geral aí para desconfiar que possa ter algum problema no quadril, né? O que são os primeiros sinais que vão aparecer e que devem despertar essa atenção?
temos a dor, né, que é o primeiro, né? O paciente chega com dor. Essa dor, ela pode ser na virilha, tá? Ela pode ser na região da coxa, na frente, ela pode ser na lateral. Uma queixa bem importante dos pacientes, eu não consigo dormir à noite em cima, eu não consigo virar de lado e dormir em cima, apoiado do quadril, né? O paciente que já tem uma artrose mais severa, ele já vai ter uma falta de mobilidade maior, ele já não consegue subir uma escada, ele já não consegue ir no banheiro, usar o vaso, né? Então, quando chega nesse nível, realmente é porque está bem grave. Uhum. Mas esses primeiros sintomas que eu falei, ele é um sintoma de alerta, né? É uma dor persistente, ela não passa. Eu já tomei remédio, eu já fiz físio, nada melhora. Então, tem que buscar um profissional, né, para realmente estar avaliando o que está acontecendo. Porque quanto mais tempo tu deixa, mais vai se agravando a lesão, né? Perfeito. E tirando a dor, tem alguma outra coisa? Ou sempre vai ter a dor lá envolvida? Ou tem algum sinal? Vai ficar roxo? Vai ficar vermelho? Tem alguma coisa visual que pode chamar a Olha, atenção? roxo, vermelho, se tiver um trauma associado, né? Se teve uma queda, alguma coisa assim. Agora, do modo geral, não. A dor é o A dor é o principal sinal. e depois a limitação do movimento, né? Realmente, a restrição de movimento, a dificuldade de subir uma escada, né? De dar um passo mais largo, às vezes até de alcançar o próprio pé. Eu pergunto sempre aos meus pacientes: consegue alcançar teu pé? Consegue calçar meia, amarrar cadarço, secar os dedos? Ah, não consigo. Já, opa, Atenção. esse quadril já está com bastante restrição. E a minha pergunta agora, a próxima é: quando procurar um especialista? Então, é nessa hora, é na dor, a dor persistente. De Acho que a dor quanto tempo? persistente. De quanto tempo eu tô falando? Quanto tempo eu posso Cara, tolerar uma dor? se tem dor é porque tem alguma coisa errada, né? Porque a dor não é fisiológica, tu não sente dor de graça. A dor é um sinal que nos protege, nos mantém vivos, justamente porque está sinalizando que algo não está certo. Então, se passou 1, 2 semanas e não melhorou espontaneamente, cara, vai ver o que que é, né? Quanto antes se consegue entender, diagnosticar, mais fácil vai ser o tratamento. Perfeito. Isso serve para quadril, para desgaste, para tendinite, para câncer, para problema cardiológico, para tudo, né? Tu começou a ter sintoma, o negócio persiste, vai ver o que que é. Não dá para deixar, não dá para esperar, ver se vai passar, É. né? E não procurar ajuda pode levar a quais consequências mais graves? O que é hoje assim o mais grave que a gente pode esperar numa situação de quadril? Quando Eu eu acho não que é um procuro ajuda. desgaste severo, né? Uma artrose severa, e aí a única coisa que tem para fazer realmente é a cirurgia. É um tratamento que é um tratamento mais radical, né? E a cirurgia do desgaste severo é a cirurgia de prótese de quadril, que graças a Deus é uma cirurgia muito boa, que devolve uma qualidade de vida fantástica para a pessoa, mas ninguém quer ser operado, né? Quando chega o paciente e fala, ó, agora é só cirurgia, já E aí? olham apavorado e querem fugir, querem ir embora e tal, mas aí explica, não, ó, tua vida vai melhorar. As pessoas têm medo, doutor? Muito, todo mundo tem. Ainda mais quando fala em prótese, né? É, Meu Deus. todo mundo tem, ninguém acorda, já, hoje eu quero ser operado. Não. Então, realmente é uma coisa que assusta as pessoas, Sim. né? Qual é o principal medo que elas têm? Elas têm medo, talvez, de não conseguir voltar a andar, coisas nesse sentido? O que aparece, assim, de ansiedades? Tem medo da anestesia bastante. É mesmo? Sim, muitos. Não acordar depois da anestesia, algo Sei assim. lá, é E hoje em dia já é uma coisa mais muito mais segura, sim, segura do que, né? que antigamente, com certeza. Eles têm medo no caso da prótese, da durabilidade da prótese, né? Então, antigamente se falava, ainda quando eu fiz minha formação, há 20 e tantos anos atrás, se falava, não, a prótese vai durar 10 anos. Então, tem que esperar até os 60 anos para fazer. Hoje em dia não é mais assim, né? A gente tem perspectiva de duração de 25, 30 ou provavelmente mais Olha só. anos de uma prótese que não tenha nenhuma complicação, né? Então, a gente estima que um paciente de 50 anos ou até menos, que vai ter aquela prótese para o resto da vida se não tiver nenhuma complicação. Interessante. E de uma maneira geral, os pacientes têm procurado a tempo, na hora certa, ou
o que chega para vocês é sempre já passado do tempo, já deveria ter vindo antes? Como é que é? Infelizmente, sim. Eles ainda tentam Vai levando. empurrar e levar o quanto se conseguir, Uhum. né? Então, casos que eram relativamente mais tranquilos de resolver aparecem já com um estado muito mais avançado e que acabam sendo mais difíceis de ter a resolução. Muito bem. Bom, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo comercial e na volta eu gostaria de poder entrar um pouco mais no detalhamento de cada uma dessas doenças, dessas patologias, para vocês explicarem especificamente ali as opções de tratamento, né? E a gente vai desenrolando um pouco mais essa conversa, abrindo essas patologias. Mas por hora, a gente faz então um intervalo comercial e vamos ouvir aí o recado dos nossos patrocinadores. O programa Saúde em Dia volta já. A Clínica Estrela Brasil cuida da sua audição com as melhores marcas de aparelhos auditivos, acompanhamento personalizado e tecnologia com mais de 25 anos. Agende sua consulta e acesse clinicaestrelabrasil.com.br. Problemas com sono, ronco, cansaço excessivo durante o dia? Em Lajeado tem uma clínica especializada. Conheça Medicina do Sono. Tecnologia, conforto e precisão no diagnóstico. Realiza exames de polissonografia, eletroencefalograma e eletroneuromiografia. Acesse o Instagram Medicina do Sono RS e saiba mais. Cuidar da saúde da sua família é essencial. Com o Dr. Juliano Moreira, médico da família, você tem um cuidado integral, humanizado e voltado ao tratamento e à prevenção em todas as fases da vida. Agende sua consulta. Percebeu algum nódulo no pescoço? Tem alguma dificuldade de engolir? Fique atento aos sintomas, porque pode ser um problema na tireoide. Isso tem tratamento e o diagnóstico médico é fundamental. Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço. Referência em cirurgia da tireoide. Contate pelo 996363788. Confie o cuidado da sua visão ao médico oftalmologista, o único profissional competente, capacitado e habilitado para cuidar com excelência do seu sentido mais precioso. Lopes Clínica de Olhos. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes, médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser, CRM 38482. Lazer pede disposição e mais tempo em família. Pede, lazer pede energia pra treinar na academia. Lazer pede aventura, pede diversão. Lazer pede experiência e conexão. Lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, pede. Lazer pede Sesc. O que o seu lazer pede? Pede Sesc. Na Clínica Xavier, seu bem-estar e saúde são nossas prioridades. Atendimento especializado em endocrinologia, periodontia e implantes dentários, com todo o cuidado que você merece. Tratamentos personalizados para uma vida com mais qualidade, onde cada detalhe é pensado para cuidar de você. Clínica Xavier, saúde que transforma a sua vida. Cuidar da saúde está no DNA da Dono. Com saúde preventiva individualizada, medicina de precisão e nutrigenética, oferecemos o que há de mais avançado para o seu bem-estar. Painéis genéticos e exames moleculares com atendimento humanizado. Dono, saúde integrada. Agende sua consulta. Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora, novaimagemc.com.br. Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais. Há mais de 60 anos, o Laboratório Hermann usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labhermann.com.br. Sua saúde merece um cuidado único. Na Revita Leve Farmácia e Manipulação, desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Conte com a Revita Leve Farmácia de Manipulação em Lajeado.
Cansado da dor na coluna? Sem remédios, sem cirurgias. O Instituto ICM tem a solução. Tratamento exclusivo para a hérnia de disco com resultados rápidos. Agende sua avaliação em Lajeado. Instituto Coluna em Movimento. Tratamento especializado em hérnia de disco. Conheça o Centro Dia Bela Vida em Lajeado, um espaço acolhedor onde seu idoso é tratado com carinho e atenção. Atividades, alimentação saudável e profissionais qualificados para o bem-estar. Centro Dia Bela Vida em Lajeado. Nós estamos de volta, você está acompanhando o programa Saúde em Dia pela Rádio A Hora 102.9, também em transmissão de vídeo no YouTube do Pessoas e Bem-Estar Podcast e do A Hora TV. Este programa tem o patrocínio do Centro Dia Bela Vida, que é um centro especializado na saúde e no bem-estar dos idosos. Do ICM, Instituto Coluna em Movimento, tratamento para hérnia de disco e nervo ciático sem medicação ou cirurgia, com resultado imediato e duradouro. Revita Leve, farmácia e manipulação. Cuide deste lugar bonito chamado você. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Donum, saúde integrada, agende a sua consulta na Donum e tenha apoio na busca por saúde e qualidade de vida. Nova Imagem garante a realização de exames com cuidado humanizado e laudos precisos, além de agilidade e comodidade. Clínica Xavier. Na Clínica Xavier, a sua saúde e o bem-estar são prioridade, com atendimento acolhedor e especializado. Dr. Marcos Seferin, referência em cirurgia da tireoide, cabeça e pescoço. Agende a sua consulta pelo 3011-0909. Lopes Clínica de Olhos. Consultas, exames, cirurgia de catarata e refrativa a laser em Lajeado e Arvorezinha. E também do SESC. Já iniciaram os atendimentos na Avenida Senador Alberto Pasqualini, no bairro Americano. Academia com modalidades como musculação e pilates, biblioteca, programa Maturidade Ativa, o projeto Criar e os atendimentos em odontologia. Muito bem, vamos continuar esse bate-papo e eu gostaria que vocês pudessem nos explicar um pouco mais detalhadamente, vamos dizer assim, sobre cada uma das patologias, tá, que vocês encontram. E a gente já falou um pouquinho, né, sobre a artrose, mas, doutor Márcio, o que é efetivamente a artrose na explicação, na teoria, né, na explicação? A artrose, então, ou osteoartrite, é o desgaste da articulação, tá? É um processo degenerativo, crônico, progressivo. Ou seja, ele começa e só vai piorando, né? A progressão dele, a tendência dele é só ir piorando com o passar do tempo. Desde que eu não faça um tratamento. Exatamente, né? A história natural da doença... A história natural, ela vai progredindo. É a piora progressiva. E é aí que a gente tem que intervir, dependendo do nível do desgaste, né? Do grau do desgaste. Normalmente são 4 graus. O leve, o moderado, o avançado e o severo, né? Vamos lá, para cada nível, assim. Para o leve, normalmente entra a parte de reforço muscular, ganho de mobilidade, né? Correção postural, mudança de estilo de vida, né? E aí entra as coisas importantes, pertinentes, como perda de peso, alimentação adequada, né, que seria evitar uma alimentação pró-inflamatória, né? Isso é uma seara até que eu não sei se nós deveríamos entrar nessa conversa, mas a gente sabe que tem alimentações, quem come muito medicamento ultraprocessado, muito farináceo, açúcar e tudo tem uma tendência a gerar uma inflamação crônica no organismo. E isso vai impactar também nas articulações, além do cérebro, do intestino, numa série de coisas, mas também nas articulações. Então, mudanças de estilo de vida. E se a pessoa já está com sintoma, eu acho que já dá para começar a pensar em intervir com situações pouco invasivas, né? Tipo, o paciente tem um histórico familiar de desgaste, já tipo, o pai tem prótese de quadril, já operou aos 60 anos, ou seja, relativamente jovem, já teve que botar prótese e coisa. E ele já está sentindo dor.
né? Então, vamos entender de onde é que vem essa dor, se já é um desgaste, o que que a gente consegue fazer aqui? Então, além disso tudo que eu falei, tem coisas que a gente faz, tipo infiltração. Pode-se fazer infiltração, a gente tem injetado ácido hialurônico, né, dentro da articulação, que ele vai fazer o quê? Ele vai lubrificar, amortecer e desinflamar aquela articulação, tá? E isso vai dar uma longevidade maior para aquele quadril. Então, digamos, o que que os estudos têm mostrado? Que se tu faz essa infiltração com ácido hialurônico de maneira seriada a cada 8, 10, 12 meses, dependendo muito do quadro em cada paciente, tu tem uma diminuição da aceleração do desgaste. Tu desacelera a velocidade do desgaste. Perfeito. Desacelera. Ele continua, mas Ele continua acontecendo, mas numa velocidade menor, ou seja, tu aumenta a longevidade dele, né? Se tu tem um desgaste já moderado, além de tudo isso que eu falei, daqui a pouco tu tem que ser um pouco mais radical, de repente, nas mudanças de estilo de vida, sabe? Mas daí tu já tá num nível que não tem muito mais coisa a fazer. Tu passou do leve pro moderado, do moderado pro severo, pro avançado é logo ali. é logo ali. E quando tu tá no avançado, É cirurgia. é cirurgia. Avançado e severo é cirurgia, né? Interessante. Tem cura a artrose? Isso é uma coisa que, né, nós estava falando antes, né? Ainda não. Mas a medicina está evoluindo para um lado que talvez tenha. Né? Nós estávamos falando da medicina regenerativa, né? Que é uma coisa relativamente nova, que está se estudando, nova principalmente no Brasil, mas na Europa, Estados Unidos já tem se feito isso há décadas, né? Está se evoluindo muito mais lá nesses outros países. Mas qual é a proposta da medicina regenerativa? É justamente, como diz o nome, regenerar tecidos. Então, aquele quadril que está gasto, digamos, não num desgaste severo, um desgaste moderado, digamos, tem terapias que se fazem, como se fosse, usar um exemplo que as pessoas vão entender, usar células tronco que vão ser injetadas dentro da articulação e elas vão produzir uma cartilagem, vão melhorar aqueles tecidos e vão, talvez, não deixar piorar mais o desgaste, e os estudos têm mostrado que eles até possam começar a reverter e regenerar aquele tecido que estava gasto. Isso é incrível, né? Isso é Incrível. incrível. Pensar. É muito legal. Eu fiz um curso na semana passada, fui para São Paulo, e fui começar a aprender, estou estudando mais isso, porque realmente eu acho que é um futuro muito legal, muito promissor, em que as pessoas vão precisar ser menos operadas, né? Que nem eu falei, ninguém acorda querendo ser operado naquele dia, né? Às vezes, claro, não tem como fugir, mas tem situações que se consegue, de repente, reverter. Olha só. Desde que chegue a tempo também. Claro, E exatamente. essa é uma opção que já está disponível, então. Já são tratamentos disponíveis hoje em dia. Isso aí. Muito bem. A bursite. O que vem a ser a bursite e quais as opções de tratamento que tem para ela? A bursite, então, o que acontece? Em várias articulações do corpo, nós temos as bursas. As bursas são como almofadinhas que a gente tem ali para proteger o osso dos tecidos moles, vamos dizer assim, de músculo, tendão, ligamento, né? Então, para diminuir aquele atrito ali. Então, as bursas, essas almofadinhas, ela tem um líquido dentro, né? E esse líquido, quando sofre uma sobrecarga da articulação, seja ela tendínea, muscular, essa região inflama. Então, a ite é a inflamação, né? Então, é a bursite, é a inflamação da bursa, né? Normalmente, isso acontece por sobrecarga. Às vezes, também, dei uma batida, né? É como se fosse uma proteção do corpo, né? Inflamar essa região. Então, o tratamento para bursite, né? A gente começa, então, com questão de medicação, né? Então, vai usar um anti-inflamatório. Na fisioterapia, a gente tem também aparelhos
aparelhos no qual a gente consegue trabalhar essa parte para diminuir a inflamação. Hoje em dia a gente usa o laser, tem ondas de choque, né? Então, tem outras ferramentas que a gente pode estar usando para tratar a bursite. Para diminuir a inflamação. Para diminuir a inflamação, porque realmente é a inflamação da bursa, né? Então, E ela tem um prazo, ela tem que resolver em um tempo. Que tempo é esse? Isso. É variável, né? Porque na realidade a tendinite e a bursite ela acaba cronificando às vezes, né? Então, assim, é um período ali de agudo, mas normalmente ela passa para o crônico, porque ela demora um pouquinho mais para curar, vamos dizer, né? E se tu não tratar a causa, né? Tu vai ficar com recorrência de bursite e tendinite. Então, tu tem que buscar a causa. Qual a sobrecarga que tá gerando naquele quadril, naquela estrutura? O que tá acontecendo de errado pra gente tratar tudo junto? Não adianta ficar tratando só a inflamação, porque vai voltar, né? Então, tem que organizar toda aquela estrutura para que não volte essa inflamação, né? Da bursa e do tendão. Então, é mais ou menos isso. Só para complementar, muita gente pergunta, mas não tem cura a tendinite ou a bursite? Não tem, só que muita gente não muda o fator causal, entendeu? Não muda o que está causando aquilo, sabe? Não muda a postura, não muda a cadeira, não vai fazer a atividade física que deveria fazer, o tal fortalecimento muscular, então, claro, ela não vai melhorar. Tu vai tratar o processo inflamatório, ele vai melhorar, mas ele vai recidivar, vai recorrer, vai cronificar, porque a pessoa não está cortando mal pela raiz, na verdade. Muito bem, então a tendinite é nessa mesma linha. É a inflamação, porém, dos tendões. Isso aí. E tem as mesmas características. Isso aí. Fiquei aqui pensando, a dor da bursite, da tendinite, é diferente da dor da artrose? Assim, tipo, chegar numa artrose, a dor é mais forte, ela é diferente do que a dor da tendinite e da bursite? Cara, a dor da artrose num grau avançado, eu ouço relatos dos meus pacientes de, tipo, pensar em tirar a própria vida, de não aguentar mais aquela dor constante, entendeu? Forte, intensa e constante, que nada faz melhorar. Medicamentos talvez não resolvam. Não. Muito bem. Para tendinite e para bursite, tratamento então é fisioterapia, reforço muscular, medicação, medicamento oral, período do curso, pode ser. Infiltração também. A infiltração, o que vem a ser, tecnicamente, é uma injeção. É uma injeção no local mais preciso, digamos. E faz de quanto em quanto tempo? É uma única dose ou tem que repetir? O tamanho do problema, né? Por isso que se tu procurar o problema, logo, mas tu vai precisar de menos. Uma inflamação que já está cronificando, que já tem, digamos, degeneração do tendão, sabe? Aquilo vai demorar, naturalmente vai demorar mais para ser tratado e corrigido, então talvez não seja uma infiltração apenas. Né? Uma coisa bem interessante que a gente tem feito é a infiltração guiada por ecografia. Uma vez se fazia meio às cegas, né? Hoje a gente tem o ultrassom como uma ferramenta muito mais de uso comum, muito mais fácil, né? E antigamente, nossa, só tinha ultrassom no hospital ou na clínica de ecografia e tal. E agora a gente diz que é o novo estetoscópio do médico, né, que tem se usado com mais frequência. Então, a gente tem no consultório... Os consultórios estão equipados com isso. Tu faz o exame físico, ele é uma ampliação do exame físico. Tu faz o exame físico, tu faz o ultrassom, tu enxerga, literalmente tu enxerga onde está o problema, o processo inflamatório, e se tiver indicação para isso, a gente faz a infiltração guiada por ecografia, que a gente consegue ver exatamente o local, e a gente vê a agulha entrando bem direitinho e acessando o lugar, injetando a medicação, a expansão da entrada do remédio ali, e o tratamento é uma coisa muito mais precisa, né? Muito mais assertiva. E o alívio dessa dor, ele é imediato ou ele vai demorar um pouco para acontecer no caso de uma infiltração? É que a gente se usa normalmente uns 3 tipos de remédio, né?
Eu uso anestésico junto, então vai dar uma aliviada de imediato já por uso do anestésico. E depois a gente usa os adjuvantes, né? Tipo arnica montana, outros fitoterápicos que ajudam a diminuir o processo inflamatório. E normalmente se usa um pouco de corticoide também, que vai dar o efeito anti-inflamatório de mais longo prazo, assim. Uhum. Então a gente usa um trimodal, assim, justamente para ter o imediato, o curto prazo e o longo E o longo prazo. prazo. Muito bem. No caso das fisioterapias, Gláucia, o que é assim uma média de tempo e de quantidade de atendimentos, né, de sessões que serviriam para resolver situações aí de bursite, tendinite, situações leves, né? Vamos falar assim. A minha fisioterapia ela é um pouco diferente, tanto que os pacientes, quando chegam para mim assim, meu Deus, eu tenho 20 sessões para fazer, eu digo, calma, não é por aí. Talvez não precise tanto. Talvez não precise tanto. Eu consigo trabalhar com uma média de 6 atendimentos, tá? Com 6 atendimentos, eu consigo tratar o paciente, deixar ele bem. E já com orientações para ele fazer reforço, taran, né? Então, eu melhoro o quadro inflamatório dele, trago para a consciência dele o que é que está causando, né? Em cima disso, ele entende, a gente trabalha nisso, porque o meu paciente sempre vai sair do consultório com um tema de casa, Viu? que ele vai precisar fazer em casa. É que não adianta, né? Nunca vai ser só enquanto está com vocês, profissionais. Milagre a gente não faz, né? Então, assim, eu sempre falo pro paciente, dependendo do caso, em 5, 6 atendimentos, ele tá reabilitado e tá voltando lá para a atividade dele, né? Com os cuidados necessários. Sempre gosto de falar também, quem tem personal, né? Tipo, vamos priorizar isso, tá acontecendo isso com ele, vamos... E tem dado super certo mesmo. Muito bem. Tu falou em personal e agora me faz lembrar, né? Bursite e tendinite nos nossos atletas tem sido comum. Sim. Aparece bastante caso para vocês? Parece. Parece. Normalmente mudança de treino, né? Mudança de Aumento treino. de carga de treino. Corredores, tem muito corredor, a galera gosta de Sim, correr, gosta né? muito. E aí dá bastante, né? Costuma dar lesão. Muito bem. Outra lesão que a gente, na pesquisa, apareceu aqui para nós e eu queria perguntar é sobre as lesões de labrum. 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 É. O que vem a ser? O labrum, ele é um prolongamento do acetábulo, um prolongamento fibrocartilaginoso do acetábulo. Vou explicar, né? Primeiro eu dou o nome Obrigada. técnico, daí a ideia é explicar. Lembra que o acetábulo é aquele soquete na bacia onde encaixa a cabeça do fêmur. Tem o acetábulo ósseo, que é a parte de osso, e tem esse prolongamento que é o labrum, que é como se fosse uma calhazinha que vem por cima. Lembra dos carros antigos que tinha, mas bem antigo assim, e nas janelas tinha uma calhazinha que a pessoa, quando não existia ar-condicionado ainda nos carros, a pessoa tinha que andar com o vidro aberto e para não chover dentro tinha uma calhazinha em cima. Era mais ou menos isso. Tem um prolongamento que ele vai fazer o quê? Ele vai distribuir carga, vai ajudar a distribuir carga, ele vai ser um selante, ele vai não deixar o líquido sinovial sair, se dispersar, ele vai manter aquilo lá mais fechado, né? Só que ele é o lugar que primeiro toma pancada no caso do impacto femoroacetabular. Porque quando a pessoa vai fazer o movimento que vai colidir o fêmur contra o acetábulo, primeiro está esse prolongamento que não é ósseo, é fibrocartilaginoso, ou seja, partes moles, e ele vai tomar pancada ali e vai ser o primeiro a ser lesionado. Interessante. Isso é comum? É comum. E quais? Está relacionado à atividade de impacto, né? Futebol, corrida, quem faz muito agachamento em algumas atividades. E vai dar dor. Vai. Sempre a dor vai estar vai entre os sintomas. Normalmente o primeiro sintoma é a dor. E o que é tratamento para isso? É Olha, muito diferente do que a gente já tem. Normalmente, se tu tem uma lesão do labrum, que o labrum está destacado, ele está solto, a lesão do labrum vem junto com o impacto femoroacetabular, né? O tratamento é cirúrgico. Né? Aqui não cirurgia. tem opções. A gente faz o tratamento por vídeo,
né? A videoartroscopia, que é o que muita gente entende como cirurgia laser, Uhum. mas não usa laser, se usa uma câmera que vai por dentro da articulação. Essa câmera injeta soro fisiológico para expandir a articulação, ela aumenta, ela abre a articulação com líquido e a gente enxerga por essa câmera. Então a gente está olhando por dentro da junta. E aí a gente usa uma cânula ou duas a mais e com um instrumental cirúrgico a gente vai lá e reinsere esse labrum, ou reconstrói o labrum quando está muito lesionado. E já faz a parte do tratamento do impacto também, que normalmente faz uma raspagem no osso do colo do fêmur, que está sobressalente, que está provocando essa colisão, esse impacto, a gente tira, raspa, como se fosse uma broca de dentista, Uhum. só que de um tamanho muito maior, do tipo quase da espessura de um dedo mínimo, assim, e tu raspa ela, ela vai literalmente raspando aquele osso até voltar a uma forma mais fisiológica, mais original, para parar de bater no outro osso que está em cima dele. Muito bem, interessante. Agora, te ouvindo falar, doutor, eu me lembrei sobre os estralos, né? Quando Uhum. estralam as articulações. Isso é comum? É, É É normal? comum e é até fisiológico, viu? Não é tem uma um coisa... problema. Não chega a ser um problema. Se estala e dói, bom, se tem dor junto é porque tem problema. Daí é interessante ver o que que é. Às vezes é um ressalto, mas na maioria das vezes, ou é um movimento brusco de líquido sinovial Isso dentro aí. da Falou articulação, do líquido, eu lembrei. ou é um ressalto de um tendão passando por uma iminência óssea. Né? Então, aquele alongamento que faz estralar, tá tudo certo, não tem problema. Não. Na coluna, principalmente, né? Que faz, estala tudo ali, tudo bem. Toca a ficha. E o que vem a ser o microinstabilidade Do quadril? do quadril? Não é uma coisa muito comum. Não é mas comum? De ombro até acima, de quadril, De não é quadril, não. tanto, não. Não tem O aparecido. ombro tem muito mais microinstabilidade, até porque a articulação do ombro ela é muito mais plana, né? Ela é muito mais móvel, então ela é menos estável, essa era a palavra que eu queria dizer. A articulação do ombro é menos estável que a do quadril. O quadril é mais fechadona, então tu não tem muita Não instabilidade. vai acontecer São com grupos frequência. musculares grandes, né? grandes, Então, né? tipo, não é aquela coisa solta, né? O ombro não, difícil. mais frequente. E as displasias Aí foi que ela falou, né, das crianças, né? das crianças? Adultos não vão ter essa situação. Vão, mas elas cresceram Elas com essa cresceram com esse situação, né? problema. Elas cresceram com essa situação. Ah, interessante. É. Então, são coisas que elas já carregam, porque é congênito, né? Como tu falou lá Exatamente, no desde o início. nascimento. Eu tenho uma prima minha, prima da minha esposa, na verdade, que ela tem 41, eu acho, e ela fez ano passado prótese bilateral de quadril. Ela mora em São Paulo, ela operou lá em São Paulo. E ela vinha com quadril displásico Desde desde o nascimento até os 40 anos, e nos últimos 4 anos, sofrimento, Olha só. perda da qualidade de vida, não saía mais de casa, quase não conseguia trabalhar, não tinha momento de entretenimento, de lazer quase nenhum, né? E, cara, eu vi ela esses dias aí, que ela veio passear aqui nas férias. Outra pessoa, Olha só. nossa, feliz da vida, alegre, dançando, sabe? Outra vida. Muda Outra a qualidade de vida. vida. Muito, Interessante. muito. Totalmente. E a solução para displasia é sempre uma cirurgia. Quanto antes se identificar, melhor. Se tu identificar que a criança, o recém-nascido, tá com o quadril displásico, às vezes ele tá displásico a ponto de tá totalmente fora do lugar. Aham. O que é a displasia? É quando o acetábulo, ele não é tão congruente com a cabeça. Então, ele pode ser um pouco mais raso só, e às vezes ele pode estar até fora do lugar. Uhum. Quadro grave, que nem esse fora do lugar, às vezes precisa de cirurgia. Uhum. Se a gente vê que é um quadril que desloca e volta, isso faz parte do exame físico do recém-nascido, né? Se chama teste de Ortolani e de Barlow, que se testa justamente a estabilidade do quadril, é rotina É rotina do nos exame nascidos. físico do recém-nascido. Tu sente que ele está saindo do lugar e voltando. E aí, se tu vê que tu identifica isso, já encaminha para o ortopedista pediátrico para começar o tratamento quase que imediatamente. Tu tem que manter aquele quadril congruente, ou seja, ele tem que estar encaixado no lugar
porque um precisa do outro, tanto o fêmur quanto o acetábulo precisa um do outro para eles crescerem na forma certa. Entendeu? Na morfologia certa para ter a cabeça redondinha, encaixada e coisa. Muito bem. E depois de adulto é só na cirurgia mesmo, né? Se tu levou isso até a vida adulta. Muito bem. E o que tem sido comum em termos, se é que tem sido, de fraturas, né? Fraturas, e aí quando a gente pesquisa, a gente acha também a fratura por estresse, que é justamente o excesso, né, de carga, eu imagino. Isso tem sido bastante comum também, e o que mais tem aparecido? Olha, tem aparecido fratura por estresse, sim. Principalmente os corredores, meus queridos corredores, meus amigos, né? A gente sempre fala deles, não adianta. Tenho até um amigo meu que fez uma fratura de estresse e falei, não vai correr a tua prova do Ironman que tu quer correr, né? E ele falou, eu vou. No final correu, não deu problema. Mas eu puxei a orelha dele, falei, tá maluco. Mas assim, muito mais comum do que a fratura por estresse é a fratura por insuficiência do osso, né? A fratura pela osteoporose. A fratura do idoso, que, né, cara, a fratura... Eu acho que é um tema bem interessante da gente trazer aqui mesmo, porque é muito frequente aqui na nossa região. E isso, infelizmente, leva a um impacto na saúde do idoso que ele é uma pedra angular, assim. É um ponto de corte, entendeu? Uma fratura de fêmur proximal no idoso não é uma coisa boa, porque vai trazer impactos para dali para frente. Só para vocês terem uma ideia. A gente divide em 3 terços, tá? Então, 1/3 dos idosos volta a ter o mesmo nível de autonomia, de independência que tinha antes. Depois do tratamento da fratura e do tratamento da fratura, que normalmente é cirúrgico, tá? Então, 1/3 volta a ter o mesmo nível de autonomia. 1/3 fica num nível abaixo de autonomia, ou seja, se caminhava sem muleta, sem nada, já vai precisar de andador, ou às vezes nem consegue voltar a caminhar, né? E 1/3, infelizmente, vai a óbito no primeiro ano, não por causa da cirurgia em cima, por causa de todas as complicações que vêm junto. Olha isso. E aí, daqui a pouco é o coração que já não funciona bem, o rim já não funciona, daí descompensa a diabetes, daí vem um monte de coisa, daí fica acamado, daí vira escara, ferida e tal, E aí o corpo já não dá mais e ele não tem energia para voltar isso aí, sim. E aí, quando a gente fala, de que idades, doutor, o senhor vê isso acontecer? Que média de idades? A partir dos 60, 65, né? E às vezes acontece a maioria das vezes é uma coisa banal, né? É um tropicão que a pessoa tropeçou, caiu, 80% é um acidente doméstico, é dentro de casa, né? É o tapete que tá ali no corredor, que fez uma voltinha e o idoso tropeçou ali, às vezes não tá enxergando direito, tem chinelo no meio do caminho, ele tropeça no chinelo. Coisas simples do dia a dia. Coisa simples, então a gente orienta que o idoso tem que ter uma casa adaptada para a atual situação deles, né? Cadeiras com braços para que eles possam se apoiar para levantar, iluminação durante a noite, se o idoso tem que levantar para ir no banheiro. Deixa uma luzinha acesa num cantinho, porque eles vão querer levantar no escuro para não atrapalhar, para não acordar o outro, não sei o quê, e daqui a pouco caem. É muito comum a gente ouvir que o idoso ficou das 2 da manhã até as 8, caído no chão, esperando alguém chegar, alguém ouvir os gritos e coisa para ir lá resgatar ele e levar para o hospital e coisa e tal, aquela... Muito bem, são observações importantes, alertas importantes, né? No banheiro, barra de apoio do lado do vaso, do lado do chuveiro, para ele conseguir se apoiar para se levantar ou para se equilibrar durante o banho. E outra coisa, né? Por favor, as vozinhas não subam em banquinhos ou em cadeiras para pegar aquela coisa que tá na prateleira de cima. Fazer limpeza. Meu Deus do céu, e aí cai de cima. Nossa, É histórias que vocês ouvem, né? Muito. Sempre.
Muito bem, são alertas muito importantes mesmo. Vamos fazer agora, então, o nosso intervalo, mais um intervalo, e na sequência a gente volta. Tem mais assuntos ainda para a gente conversar, especialmente sobre as cirurgias agora. Vamos, no próximo bloco, entrar especificamente em cirurgias, cuidados pré, pós-cirúrgicos, enfim, vamos caminhar por essa seara a nossa conversa. Você que está acompanhando o programa Saúde em Dia, nós vamos fazer uma pausa e já voltamos. Você sabia que dificuldades auditivas estão ligadas a um maior risco de demência? A Clínica Estrela Brasil alerta que manter uma boa saúde auditiva ajuda a preservar a saúde mental. Agende sua consulta e siga nas redes sociais. Clínica Estrela Brasil. Você tem dor? Então merece uma atenção especializada. Converse com a fisioterapeuta Bárbara Moreira. Ela é especialista em dor crônica. Atendimento personalizado, focado em alívio e prevenção da dor através do movimento. Agende consulta. Sua pele mais bonita e elegante, mesmo com o passar do tempo. Com a doutora Thaís Cachafeiro, dermatologia é sinônimo de cuidado, naturalidade e resultados seguros. Agende sua avaliação. Acesse o Instagram dermato_Thaís e saiba mais. Percebeu algum nódulo no pescoço? Tem alguma dificuldade de engolir? Fique atento aos sintomas, porque pode ser um problema na tireoide. Isso tem tratamento e o diagnóstico médico é fundamental. Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço. Referência em cirurgia da tireoide. Contate pelo 996363788. Tecnologia, associada à experiência e seriedade no cuidado dos seus olhos e da sua visão, você encontra na Lopes Clínica de Olhos. Consultas, exames e cirurgias em Lajeado e Arvorezinha. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes, médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser, CRM 38482. Lazer pede disposição e mais tempo em família. Pede, lazer pede energia pra treinar na academia. Lazer pede aventura, pede diversão. Lazer pede experiência e conexão. Lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, pede. Lazer pede Sesc. O que o seu lazer pede? Pede Sesc. Na Clínica Xavier, seu bem-estar e saúde são nossas prioridades. Atendimento especializado em endocrinologia, periodontia e implantes dentários, com todo o cuidado que você merece. Tratamentos personalizados para uma vida com mais qualidade, onde cada detalhe é pensado para cuidar de você. Clínica Xavier, saúde que transforma a sua vida. Cuidar da sua saúde está no DNA da Dono. Aqui você encontra o que há de mais avançado para o seu bem-estar. Nutrição, pediatria, fisioterapia especializada, oncologia e prevenção para cuidar de você por completo. Dono Saúde Integrada. Cuidar da sua saúde está no nosso DNA. Agende sua consulta. Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora, novaimagec.com.br. Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais. Há mais de 60 anos, o Laboratório Hermann usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labhermann.com.br. Sua saúde merece um cuidado único. Na Revitaleve desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades, com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Siga @revitaleve.manipulação no Instagram. Dor na coluna te impede de viver? O Instituto ICM em Lajeado tem a solução. Tratamento exclusivo com resultados rápidos para dor lombar e coluna travada. Agende sua avaliação e diga adeus à dor. ICM, tratamento especializado em coluna. No Centro Dia Bela Vida, seu idoso vive com qualidade, alimentação balanceada, carinho e cuidado especial o dia todo. Tranquilidade para você e muito amor para quem você ama. Centro Dia Bela Vida Lajeado. Venha conhecer.
Nós estamos de volta, você está acompanhando o Saúde em Dia pela Rádio A Hora 102.9, também em transmissão de vídeo pelo YouTube do Pessoas e Bem-Estar Podcast e no A Hora TV. Este programa é patrocinado pelo Centro Dia Bela Vida, pelo Instituto Coluna em Movimento, pela Revita Leve, Farmácia e Manipulação, pelo Laboratório Hermann, pelo SESC, pela Donum Saúde Integrada, Clínica Xavier, Nova Imagem, Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço, e Lopes, clínica de olhos. O nosso assunto hoje é lesões de quadril e quem está conversando com a gente é o Dr. Márcio Dutra e também a Gláucia Vrielink. Muito bem, vamos continuar nossa conversa e eu quero falar especificamente agora sobre cirurgia, que é justamente, né, Dr. Márcio, aquilo que causa pânico, né, e medo nas pessoas quando fala. Em mim não causa. Enfim, não causa, né? Mas quando o doutor fala, tem que operar. Esse é o tratamento possível para o momento. E aí, né? O medo e a ansiedade que o doutor comentou, né? Que é comum nas pessoas. Mas vamos lá, como é que são essas cirurgias? O que de fato vai ter que acontecer? O que o doutor pode explicar, assim, em linhas gerais, para a gente sobre as cirurgias de quadril? Bom, tem alguns tipos de cirurgia, né? Vamos começar pela cirurgia do desgaste. Que é da artrose, essa. Que é da artrose, né? Falando. E a cirurgia para artrose, no grau avançado e severo, então é a cirurgia de prótese total de quadril. Prótese total. Prótese total. Ou artroplastia total do quadril. Vai substituir o quadril? Se substitui a articulação danificada por uma articulação artificial. A pessoa vira uma pessoa biônica, né? Por quê? Literalmente. Vamos voltar. Acetábulo e fêmur, né? Os dois estão gastos, deformados e não está mais funcionando. Nessa cirurgia, explicando mais ou menos, a gente desloca a articulação, faz o acesso cirúrgico, desloca a articulação, a gente serra o osso, corta a cabeça do fêmur, tira ela fora, e a gente vem para o acetábulo, para a bacia, então, e faz uma fresagem, uma espécie de uma raspagem do osso, até tirar esse osso doente e encontrar um osso mais são que está por baixo dele. E aí a gente mede o tamanho do implante, né? Faz o teste do tamanho do implante e coloca o implante ali naquele lugar. Normalmente eu uso principalmente a prótese não cimentada, em que o implante vai diretamente em contato ao osso. Normalmente eu uso 2 parafusos para melhorar a estabilidade dele. E a ideia da prótese não cimentada é que ela tenha osteointegração. O que é? O osso cresça para dentro do implante, isso com o passar dos meses, né? Demora 6 a 9 meses para acontecer, mas o osso cresce para dentro do implante e literalmente trava ele, né? O implante vira mais ou menos parte do corpo, né? Se junta ao corpo. Isso nas próteses não cimentadas. Isso na prótese não cimentada. E daí, feito a parte do acetábulo, a gente vem para a parte do fêmur. O fêmur é oco, né? Então a gente abre um buraco nele, faz uma espécie de uma escavação por dentro do osso, que é uma fresagem também, que a gente chama. E aí a gente vê qual que é o tamanho mais adequado também do implante e coloca o implante para dentro. A gente chama de inserção por press fit. O que é press fit? É o nome em inglês para ajuste sob pressão. Ele literalmente entra na martelada. Ele entra na pressão. A gente martela ele até ele encaixar direito no osso. E essas são cirurgias consideradas de grande porte? Sim, cirurgia de grande porte. Demoram quanto tempo? Olha, o tempo cirúrgico total, normalmente 1h20, no máximo 1h30. O tempo cirúrgico mesmo, digamos de pele a pele, né? Que a gente chama desde o acesso até a sutura. Eu sempre peço 2h30 de sala cirúrgica, porque tem o preparo, a anestesia, posicionamento, tem todo um checklist que é feito, a segurança do paciente, tem uma série de... É que nem um avião levantar voo, né? Sim. A gente tem todo um checklist, o protocolo de segurança
para que não tenhamos intercorrências na cirurgia. Todas as pessoas podem fazer cirurgia ou existem contraindicações? Infecção ativa numa articulação é contraindicação para prótese. Se o paciente está no quadril, por exemplo, tem uma infecção ativa naquele quadril. Alguma dessas ites, por exemplo, que a gente vinha falando aqui? É que assim, inflamações não necessariamente é uma infecção. Toda infecção, sim, é uma inflamação, porque toda infecção gera um processo inflamatório. Mas tem inflamações que são assépticas, tipo a bursite, a tendinite, é só um processo inflamatório. Não seria o caso. Não seria o caso. Aí pode se fazer. Mas quando tem infecção, tem bactéria, tem pus, não se faz prótese. Porque a gente sabe que o implante naquele osso com infecção, ele tende a não se curar. Muito bem. Fora isso, qualquer idade, Sim. qualquer pessoa. Claro, para cirurgia, uma cirurgia de grande porte dessas, a gente faz toda uma avaliação pré-operatória, né? Exames de sangue, de urina, do coração, do pulmão. Tem que ter uma condição clínica. Isso. Boa. A gente, né, no nossa prática, no nosso caso, a gente tem uma equipe multidisciplinar, né? Então eu tenho o clínico que faz os pré-operatórios, faz o acompanhamento pós, a equipe da anestesia também faz a avaliação pré-anestésica, que é bem importante, né, para o paciente conhecer o anestesista, tirar as dúvidas, diminuir o medo em relação à anestesia, e o anestesista conhecer, avaliar a via aérea, né, ver se o paciente é muito gordo, ou obesidade às vezes atrapalha alguns tipos de anestesia e coisa, então a gente faz toda essa atrapalha a anestesia e também a cirurgia. Muito, sim. Já tive alguns pacientes com obesidade mórbida que eu falei, ó, faça a bariátrica antes para mim ter condições de poder te operar. E ela fez a bariátrica, perdeu peso, 30, 40 quilos, fizemos as próteses de quadril dos dois lados, hoje a paciente tá faceira, dançando também, ali, feliz da vida. Vida nova. Uma mudança por duas coisas, pelos quadris e pela perda de peso, né? Pela melhora toda na saúde dela. Muito bem. Com relação à idade, existe idade máxima possível para fazer a cirurgia do quadril? Não. Se a pessoa tiver 100 anos e está com uma boa vitalidade, tem uma condição clínica que suporte uma cirurgia desse tamanho, e a gente vê que ela vai ter benefício com isso, se faz, sem problema. Se é para ela melhorar. Muito bem. O que são, então, as cirurgias videoartroscópicas? Então, é diferente dessa que o doutor estava explicando até aqui. É diferente, porque a prótese é uma cirurgia mais aberta, né? Com acesso um pouco mais amplo, né? E mais cruenta, que se diz, né? Com uma exposição maior. Agora, cirurgia por vídeo é aquilo lá que eu expliquei antes, né? Tu insere uma câmera por dentro da articulação, essa câmera também vai injetar soro, vai expandir a articulação, a gente vai conseguir enxergar lá dentro através do monitor, né? E aí por outros portais, outros furinhos que a gente faz na pele, são 2 ou 3 furos só, pequenininhos, a gente coloca o instrumental cirúrgico e faz o trabalho lá dentro, né? Com mínima dissecção de tecido, né, mínimo risco de infecção, né, com uma resposta rápida assim de retorno às atividades que fazia antes, a volta ao esporte, uma série de coisas. Muito bem. Então hoje dá para fazer cirurgias por vídeo praticamente para todas as situações, menos o implante lá da órtese. A indicação do vídeo do quadril normalmente tem sido muito mais relacionado ao impacto femoroacetabular, que é aquela colisão de um osso contra o outro, e eventualmente tirar algum corpo estranho, algum processo, às vezes, de um reumatismo, alguma doença autoimune que se faz, às vezes por uma biópsia, se faz isso, mas basicamente é pelo impacto femoroacetabular. Cirurgia para fratura de quadril já é uma outra cirurgia, né, que daí não se faz por vídeo também, a gente faz ou a fixação da fratura, dependendo do tipo, ou a substituição por prótese também, mas daí normalmente é um outro tipo de prótese, a prótese parcial,
Não é a prótese Não é total. total. Por quê? Porque é uma cirurgia mais rápida, menos exfoliativa para o paciente. Normalmente já em paciente mais idoso, 80 anos, já com uma condição clínica não tão boa, que a gente tem que ser mais rápido no processo cirúrgico, que ele seja menos invasivo assim, né, mas menos exfoliativo, né, menos sangramento, menos tempo de anestesia, sabe, para te fazer logo e resolver o problema, ser assertivo na resolução do problema. E tirar o idoso no dia seguinte da cama, porque idoso acamado não é bom. Não é bom. Não é bom. Na cirurgia de prótese, né, total de quadril, em quanto tempo a pessoa fica recuperada? Depende muito, recuperada para quê? Entendi. O paciente vai caminhar já no dia seguinte. Ah. Claro, no dia seguinte ele vai começar treino de marcha com a ajuda dos amigos fisioterapeutas, né? Vão tirar do leito, botar em pé com andador, começar a caminhar. Conforme for a tolerância, a gente vai liberando cada vez mais carga na perna operada, botando mais peso, né? E muitas vezes, em questão de 1 ou 2 semanas, o paciente já está só com uma muletinha e daqui a pouco sem muleta nenhuma. É uma coisa E aí já rápida, pode né? dirigir, já volta a trabalhar, dependendo do que for. Dependendo do Se ele faz um trabalho mais administrativo, sentado no computador, cara, 2 semanas no máximo tá voltando a trabalhar. Se faz um trabalho mais braçal, alguma coisa assim que envolva ficar de pé, longas caminhadas, ficar em pé ou carregar peso, bom, aí cada caso é um caso. Né? Normalmente eu libero o paciente para dirigir quando ele já está praticamente andando sem apoio nenhum, sem muleta, sem auxílio nenhum, né? Sem muleta e andador, nada, eu já libero para dirigir também. Interessante, mas o tempo de internação hospitalar, então, é 2 dias. Nem 2 dias. Nem 2 dias. A gente faz um protocolo fast track, que se chama, né, de rápida evolução, que a maioria dos pacientes tem alta com menos de 48 horas da cirurgia. Normalmente eu opero nas terças, à tarde, quinta de manhã o paciente já está indo embora, está indo para casa. Teve esses dias um paciente que ele era mais jovem e já era a segunda prótese dele, ele já sabia como é que é, não era marinheiro de primeira viagem. Ele foi embora no dia seguinte, 24 horas depois da cirurgia ele foi para casa. Agora tá aí uma coisa interessante, eu posso fazer, ou é comum que faça mais de uma vez a cirurgia da prótese? Se a pessoa tem 2 quadris, né, os 2 estão gastos, tu faz pode fazer um, depois tem que fazer o outro, mas repetir. Repetir, que a gente chama de revisão de prótese. Revisão de prótese. Aí o furo é mais embaixo. Aí tu trocar uma prótese que tu já tem, normalmente é uma cirurgia já muito mais complexa, com porte ainda maior, com chances de complicações maiores, é outra coisa. Por que tu vai trocar uma prótese? Por que eu troco uma prótese? Ou porque ela gastou pelo tempo, né? Ou porque ela soltou do osso, que a gente chama de soltura, ou porque tinha uma infecção, que também normalmente faz ela soltar, ou fica drenando pus e coisa, ou porque a prótese se desloca. São as principais complicações, essas 4, e que leva à necessidade dela ser trocada. Ocasionadas pelo quê, por exemplo? A infecção por uma bactéria que entrou ali e se instalou no implante, né? Então, eu acho que da pior de todas é a infecção. Normalmente precisa de vários procedimentos. Na pior das hipóteses, tem que tirar aquela prótese, deixar um tempo sem, fazer antibiótico, acompanhamento prolongado com exames e coisa, até a gente ter uma segurança maior, não vou dizer certeza, mas ter uma segurança maior de que aquela infecção está controlada para colocar uma outra prótese. Isso aí às vezes demora meses, essa evolução toda. Então é o pior dos quadros. Mas aí o paciente fica em que condição sem a prótese? Olha, eu vou te dizer que ele consegue, ele tem uma certa autonomia, ele consegue se mover, sair da cama sem dor, ele fica assim, fica até relativamente bem. Não caminha como deveria, mas com andador ou muletas ele consegue ter uma certa autonomia, sair da cama, caminhar dentro de casa e coisas. Sim, tem. Tem muito idoso, já mais velhinho, já mais debilitado, que com quadro de infecção, às vezes o paciente volta e fala, não quero nem que deixa assim que tá
tá resolvido. Deixa assim. Tira a minha prótese e deixa Deixa ser. assim. É mesmo. Olha. É uma situação que eventualmente pode acontecer. E a revisão de prótese é comum? Não, graças a Deus não é tão comum. Porque Porque é uma prótese que acabou. Ótimo, né? O doutor falou Agora, antes. as mais atuais tem, né? As que foram feitas há 15, 20 anos atrás, nem tanto. Então, essas que estão sendo revisadas. E é por isso que eu tenho como protocolo o acompanhamento anual de todos os pacientes de prótese. A cada aniversário da prótese, eu quero ver eles, conversar, examinar, fazer raio-x. Por quê? Quanto antes tu identifica que tem uma prótese que está com uma complicação, que está com uma soltura, que tu começa a ver, né, alterações radiológicas que a gente identifica, quanto antes a gente revisar essa prótese, melhor vai ser o desfecho. Tem um paciente, um queridão que veio, que eu fiz uma prótese antes da pandemia. E aí ele sumiu e voltou no final do ano passado, com a prótese solta, toda migrada, fora do lugar. Cara, um caso que se eu tivesse identificado lá atrás, mas ele sumiu esses 5 anos, não voltou mais, quando eu vi, pá. Mas tem alguma coisa que o paciente faça que coloque em risco a prótese? Tem. O que, por exemplo? Atividade de impacto. Mas um paciente com prótese, então, não pode mais fazer atividades de impacto, assim, por exemplo, corrida, enfim. Olha, poder até pode, mas ele tem que entender que ele está colocando a prótese dele numa situação de estresse. Interessante. Que não deveria ser feito. Então, pacientes com próteses precisam sim ter atividades físicas mais controladas. Essa é a ideia. Essa, pelo menos, deveria. Isso. Jogar bola, correr. Amigo meu ontem perguntando se podia voltar a lutar jiu-jitsu. Falei, não, cara, eu adoro jiu-jitsu, tudo certo, é uma baita arte marcial, mas, cara, pensa bem, né? Interessante. Tem que pesar o risco. Tem que pesar o risco. Muito bem, então isso já faz parte do que eu queria perguntar para vocês, que é quais cuidados especiais pós-cirúrgicos que são recomendados, né, para os pacientes. Lembra que eu falei antes, a osteointegração demora 6 a 9 meses para acontecer. Sim. Tá? Que é quando o osso cresce e trava a prótese, incorpora a prótese ao corpo. Se tu der impacto nessa interface osso-implante antes do tempo, tu vai dar um movimento que pode ser que faça se perder essa osteointegração. Ela não vai ligar uma coisa na outra. Entendeu? E aí tu vai ter uma soltura. Um paciente meu que eu atendi há muito tempo atrás, agricultor, jovem, devia ter uns 50 e poucos anos, cheio de energia, mas com um quadril bem gasto. Fiz a prótese. Passaram-se, ele voltou com 2 semanas, com 6 semanas, que é o meu protocolo, tudo certo. Quando voltou com 6 meses, doutor, começou a doer aqui de novo. Como assim? Não é pra estar doendo. Vamos ver o raio-x, tinha lá uma linhazinha estranha assim no raio-x. Vamos investigar isso aqui. Pedi outros exames mais específicos, voltou que a prótese não tinha integrado e estava soltando. Não, espera mais um pouco, não força mais e tal, volta daqui a 2 meses. Voltou lá, tinha piorado o raio-x ou não. Tá solta, vamos trocar a prótese. Revisamos a prótese, coisa que não é para acontecer em menos de 1 ano, não é para se revisar, teoricamente, não. Temos uma complicação, isso não tá certo, né? Revisei a prótese, tá, beleza, e eu perguntando, tá, mas aconteceu alguma coisa? Tu caiu, tu carregou muito peso, né? Não, doutor, tudo certo, tá. Depois de feita a segunda cirurgia, ter trocado a prótese, tudo bem, melhor agora, sem dor, um dia veio a filha dele junto. E quando o paciente saiu do consultório, a filha ficou, doutor, eu tenho que te contar. Lembra? Tinha uma história. Tinha. Ele subia na árvore para podar a árvore, pulava da árvore, pulava do carretão do trator, carregava
tonel lá de, sei lá, de leite, sabe? O saco de ração. Ou seja, ele tinha colocado a prótese em situações que levou a uma soltura precoce. Interessante. Então, não é vida normal que segue para. Não, eu acho É que, a vida normal que segue. apesar do paciente sair extremamente satisfeito da Sim. cirurgia, tu tem cuidados que devem ser tomados, tem limites que devem ser respeitados, né? A cirurgia, ela é fantástica, porque ela tem mais de 95% do índice de satisfação dos pacientes. Ela resolve o problema, ela tira a dor, devolve mobilidade. Cara, a prótese de quadril é muito boa. Mas tu tem que cuidar isso, né? Tu não pode achar que tu tem 20 anos de novo e querer fazer um monte de coisa aqui. Fica parecendo, mas não é bem Mas isso. não é bem isso. E na fisioterapia, Glaucio, os pacientes vêm com medo de fazer o movimento? Como é que é esses momentos iniciais, assim, no pós-cirúrgico dos pacientes? Eu atendi poucos pós-operatório de prótese de quadril, que não é bem o nicho que eu trabalho, né? Mas, assim, alguns, até inclusive eu tenho um que operou agora há pouco tempo, ele tá com 2 meses, é a segunda prótese, então, que ele tá fazendo, ele fez um lado, agora ele fez o outro. Então, ele já conhecia o processo, né? Então foi muito mais tranquilo agora. Então a gente trabalha com movimentos com ele, tá desenrolando super bem, já não tem mais dor, né? Então o paciente ele vem um pouco, né, receoso. Ai, será que eu posso fazer esse movimento? Ah, não posso. Então o fisioterapeuta tem que estar habilitado, né, e saber realmente o que pode fazer, o que Perfeito. pode luxar uma prótese, né? Então tem todo esse cuidado, né? Não é simplesmente, eu vou atender. Tem que ter um conhecimento sobre isso. Mas é muito tranquilo, né? A gente faz o reforço muscular, né? Continua trabalhando a mobilidade, porque querendo ou não, a gente tem uma prótese ali, mas tem toda a estrutura em volta articular, né? De sacro, de ilíaco, aí eu volto a falar da coluna, né? Então, tudo depende daquilo ali, o joelho, o tornozelo, então tudo depende, não é uma coisa isolada, né? É várias coisas trabalhando num conjunto, né? Uma biomecânica, né? Fazendo funcionar tudo ali alinhado. Perfeito. E mesmo com todos esses cuidados que é necessário ter, deixar de se movimentar também não é uma opção. Depois, Não é uma opção. Muito bom. Gente, eu tinha separado aqui alguns mitos e verdades, mitos ou verdades, né, para que vocês pudessem comentar, enfim. Mas, retomando agora aqui, a gente acabou falando praticamente de todos. Agora, um deles, que é muito específico, o doutor falou, e eu queria, doutor, que tu pudesse reiterar, se possível, sobre isso. Fratura do quadril em idoso pode levar à morte. É exatamente isso nessas palavras, né? O doutor falou das complicações, que não era legal, é por causa disso, é porque, de fato, fratura de quadril em idoso pode levar à morte. A fratura do quadril, ela tem um impacto semelhante a de um AVC, do infarto do coração. Aquilo ali realmente muda a vida do paciente e da família, entendeu? Porque todos naquela casa também vão ser impactados com uma situação dessa. Então tem que, quanto mais se prevenir, melhor, né? Aquelas prevenções do ambiente e prevenção, tipo, cuidar da saúde óssea, né? Fazer exercícios décadas antes, já estar se exercitando, antes, né? Para te ter um estoque de osso suficiente, principalmente para as mulheres. Quando chegar na menopausa, tu vai ter aquela alteração hormonal que vai te fazer perder osso, né? Então, se tu tiver um estoque maior, mesmo que tu perca X, aquela porcentagem, tu ainda vai ter um estoque razoável, né? Então, fazer caminhadas, fazer musculação, tudo isso ajuda teus ossos a serem mais fortes. Uma alimentação adequada, evitar cafeína, cigarro, abuso de álcool, essas coisas. E um aporte de cálcio condizente, pegar sol, né? Aí os dermatos ficam loucos que a gente manda eles Pegar sol. Manda pegar sol, os dermatos falam que não é para pegar sol. Solar daí, né? Assim, né? Se não adianta. Tem que pegar aquele sol para dar uma pegadinha na pele, que ele que vai fazer a vitamina D realmente funcionar.
Muito bem, o doutor falou de caminhada, né? E justamente uma das questões aqui que eu trazia nos mitos ou verdades é que caminhar desgasta ainda mais a articulação. Não, Mito ou verdade? é mito. Então, quem tem já daqui a pouco um desgaste, uma artrose, Tá. pode fazer caminhada? Pode, vai pior, ele vai ter Vai mais ter dor, Dor. entendeu? O ideal é que ele fizesse, por exemplo, uma bicicleta, uma musculação, uma hidroginástica, uma natação. Mas não é a caminhada que vai aumentar Não, o se desgaste. fosse fazer corrida, com certeza ia aumentar. Atividade de impacto, Sim. coisa assim. Mas a caminhada, não. Muito bem, então caminhada tá liberado. Tá liberado. Apesar que vai sentir dor, né? É, Ai, muito bom, não gente. vai ser agradável. Não vai ser agradável. Vamos fazer aí mais um intervalo e na sequência a gente retoma o nosso último bloco já para ir encaminhando então o final da nossa conversa de hoje. Você que está acompanhando o programa Saúde em Dia, a gente vai fazer um intervalo e volta já. A Clínica Estrela Brasil cuida da sua audição com as melhores marcas de aparelhos auditivos, acompanhamento personalizado e tecnologia com mais de 25 anos. Agende sua consulta e acesse clinicaestrelabrasil.com.br. Problemas com sono, ronco, cansaço excessivo durante o dia? Em Lajeado tem uma clínica especializada. Conheça a Medicina do Sono. Tecnologia, conforto e precisão no diagnóstico. Realiza exames de polissonografia, eletroencefalograma e eletroneuromiografia. Acesse o Instagram Medicina do Sono RS e saiba mais. Cuidar da saúde da sua família é essencial. Com o Dr. Juliano Moreira, médico da família, você tem um cuidado integral, humanizado e voltado ao tratamento e à prevenção em todas as fases da vida. Agende sua consulta. Percebeu algum nódulo no pescoço? Tem alguma dificuldade de engolir? Fique atento aos sintomas, porque pode ser um problema na tireoide. Isso tem tratamento e o diagnóstico médico é fundamental. Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço. Referência em cirurgia da tireoide. Contate pelo 996363788. Confie o cuidado da sua visão ao médico oftalmologista, o único profissional competente, capacitado e habilitado para cuidar com excelência do seu sentido mais precioso. Lopes Clínica de Olhos. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes, médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser, CRM 38482. Lazer pede disposição e mais tempo em família. Pede, lazer pede energia pra treinar na academia. Lazer pede aventura, pede diversão. Lazer pede experiência e conexão. Lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, pede. Lazer pede Sesc. O que o seu lazer pede? Pede Sesc. Na Clínica Xavier, seu bem-estar e saúde são nossas prioridades. Atendimento especializado em endocrinologia, periodontia e implantes dentários, com todo o cuidado que você merece. Tratamentos personalizados para uma vida com mais qualidade, onde cada detalhe é pensado para cuidar de você. Clínica Xavier, saúde que transforma a sua vida. Cuidar da saúde está no DNA da Dono. Com saúde preventiva individualizada, medicina de precisão e nutrigenética, oferecemos o que há de mais avançado para o seu bem-estar. Painéis genéticos e exames moleculares com atendimento humanizado. Dono, saúde integrada. Agende sua consulta. Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora, novaimagemc.com.br. Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais. Há mais de 60 anos, o Laboratório Hermann usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labhermann.com.br.
Sua saúde merece um cuidado único. Na Revita Leve Farmácia e Manipulação, desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Conte com a Revita Leve Farmácia de Manipulação em Lajeado. Cansado da dor na coluna? Sem remédios, sem cirurgias. O Instituto ICM tem a solução. Tratamento exclusivo para a hérnia de disco com resultados rápidos. Agende sua avaliação em Lajeado. Instituto Coluna em Movimento. Tratamento especializado em hérnia de disco. Conheça o Centro Dia Bela Vida em Lajeado, um espaço acolhedor onde seu idoso é tratado com carinho e atenção. Atividades, alimentação saudável e profissionais qualificados para o bem-estar. Centro Dia Bela Vida em Lajeado. Nós estamos de volta agora para o último bloco da edição de hoje. Você está acompanhando o programa Saúde em Dia pela Rádio A Hora 102.9, também em transmissão de vídeo no YouTube do Pessoas e Bem-Estar Podcast e do A Hora TV. O nosso assunto hoje é com o Dr. Márcio Dutra e com a Gláucia Vrielink sobre lesões de quadril. Este é um programa que tem o patrocínio do Centro Dia Bela Vida, um centro especializado na saúde e no bem-estar dos idosos, do ICM, Instituto Coluna em Movimento, tratamento para hérnia de disco e nervo ciático, sem medicação ou cirurgia, com resultado imediato e duradouro. Revita Leve, farmácia e manipulação, cuide deste lugar bonito chamado você. Laboratório Hermann, há mais de 60 anos, usando conhecimento e tecnologia para garantir qualidade, confiança e rapidez na entrega dos exames. Dono, saúde integrada, cuidar da sua saúde está no nosso DNA. Nova Imagem, conte com os especialistas da Nova Imagem, o maior grupo de médicos radiologistas do Vale do Taquari. Clínica Xavier, endocrinologia, periodontia e implantes dentários com cuidado personalizado para a sua qualidade de vida. Dr. Marcos Seferin, referência em cirurgia da tireoide, cabeça e pescoço. Agende a sua consulta pelo 3011-0909. Lopes, Clínica de Olhos, consultas, exames, cirurgia de catarata e refrativa a laser em Lajeado e Arvorezinha. E Sesc, que inaugurou a nova unidade na Avenida Senador Alberto Pasqualini 335, no bairro Americano, e já retomou de forma completa os atendimentos ao público. Muito bem, Dr. Márcio, Gláucia, vamos seguir aí a nossa conversa. Eu queria que vocês pudessem nos falar um pouco sobre a importância de fazer prevenção para que não se tenha problemas, lesões de quadril, e de que forma a gente pode fazer isso. Em algum momento da conversa, o doutor já falou ali décadas antes, né? Então, assim, começa desde já. Mas e às vezes quem está nos ouvindo e já está aí com 50, 60 anos, ainda tem o que fazer, enfim, de que forma a gente previne, Gláucia? Então, tem pacientes, né, que nem o doutor falou ali, que tem a questão da genética, né? Então, assim, ó, se tu já tem alguém na família, o pai, que nesses dias eu avaliei um paciente, o pai dele fez prótese, os 2 irmãos fizeram prótese, ele é candidato a prótese, né? Ele tá com o quadril realmente bem desgastado. Então, se tu já sabe que tu tem, né, um indício em ter essa lesão, não deixa chegar lá, né? O que eu posso estar fazendo antes, né? Se eu tenho sobrepeso, eu vou emagrecer, eu vou melhorar a minha condição de alimentação, eu vou fazer uma atividade física condizente com o meu problema, né? Não vou inventar, querer correr, querer fazer outras coisas, né? Então, tem muita coisa a ser feita. E quando tu começa com dor, é aquela história, não deixa ficar muito tempo com dor, porque quanto antes tu for buscar a ajuda de um profissional, entender realmente, eu tô com uma artrose, o que eu posso estar fazendo? A gente tem muita coisa que dá para fazer, que nem ele falou, né, do ácido hialurônico, vamos fazer um fortalecimento específico, então dá para trabalhar antes do problema estar instalado. Então, busque ajuda. Perfeito, doutor Márcio, nas suas considerações. Mas é isso aí. Eu acho que é isso. Fazer exercício.
Primeira coisa, fortalecimento muscular é importantíssimo. Eu sou um entusiasta do esporte e da atividade física, então eu acho que todo mundo tem que se exercitar. O corpo humano foi feito para se exercitar. E ter uma alimentação adequada, né? E realmente, se tem um histórico, quanto antes for identificado, melhor. Vai atrás. Atrás. Tem uma questão que eu fiquei me perguntando em algum momento. Quando vocês fazem os diagnósticos, é por meio de quê? De exames de imagem? É por meio de exame físico? Como é que vocês chegam a essa conclusão? Acho que faltou a gente falar um pouquinho sobre isso ali na conversa. O que é o caminho, né? Qual é o caminho para se chegar a um diagnóstico de lesão de quadril efetivamente? Olha, eu acho que eu sou um clássico, assim, das antigas, de que história, exame físico e exames complementares. Eu sempre examino meus pacientes. Sempre, pelo menos uma vez, na primeira consulta, eu vou examinar relacionado à queixa dele, lógico, mas eu sempre examino os pacientes. Faz ali um questionamento também sobre o todo, né? Não, claro, a história, A né? história. E depois o exame físico, e aí sim, nós vamos para raio-x. A ortopedia usa muito exame de imagem, né? Alguma coisa de exame laboratorial e tal, mas exame de imagem é o mais preponderante. Então, raio-x, eventualmente ressonância, ecografia, tomo, dependendo de cada caso. E aí a gente tem um diagnóstico. E a partir daí a gente traça um plano de tratamento, de conduta. Muito bem. Na fisioterapia, vocês também conseguem identificar bastante coisa, Sim. né? Na realidade, o fisioterapeuta, assim como o médico, também é um profissional de primeiro contato, né? Isso é Então, às vezes, importante. antes de ir no médico, ele vai no físio, né? Muitas vezes isso acontece. E eu trabalho que nem o doutor, né? Anamnese, né? Entender a história do paciente, o contexto todo, quanto tempo tu tem essa dor, como que ela se comporta. Aí depois a gente vai pro teste físico, que pra mim é o mais importante, né? Principalmente questão assim de coluna, de quadril, tu fazendo um teste físico bem aplicado, tu consegue entender o que tá acontecendo. Às vezes nem tem a necessidade de tu pedir o exame, né? Às vezes, tipo, tu já desconfia daquilo ali, tu já começa a tratar, tu já começa a melhorar. Na questão do quadril, eu vou lá, faço o teste físico e vejo, nossa, ele tá com uma limitação gigantesca, isso aqui não vai melhorar. Pode solicitar um raio-x primeiramente, né? Porque a gente tem uma ideia de como tá aquele espaço. Eu olhando o raio-x, eu já vou dizer, não é pra mim. Dependendo do nível, né? Não, porque o fisioterapeuta, ele fica muito amarrado, né? Então, tipo, precisa de um procedimento cirúrgico, eu já encaminho pro médico, né? Tem outras coisas que são mais moderadas, aí eu vou entender, ele tá com uma bursite, uma tendinite, como a gente falou antes, como que eu posso estar organizando esses grupos musculares, o que está sofrendo essa sobrecarga, então eu consigo estar resolvendo lá. Preciso de uma medicação? Manda lá para o médico, né? Então a gente trabalha num conjunto bem bacana. Sim. E realmente é muito importante um teste físico bem aplicado, entender a história do paciente e se tiver necessidade a gente pede o exame também. Para confirmar muitas vezes, né? Muito bem. E o que vocês acompanham em termos assim de novidades, estudos e tecnologias? Um pouco o doutor falou ali da medicina regenerativa, né? E o que mais está por vir aí dentro das áreas de atuação de vocês que podem nos ajudar, tanto em diagnóstico, né, como em tratamento, obviamente? O que vocês ouvem e acompanham? O diagnóstico cada vez mais tem se levado para um lado genômico, né? Tem se feito cada vez mais estudos de genoma e ver a aptidão da pessoa para tal coisa, né? A parte de imagem tem cada vez ficado melhor, as imagens, né? A ressonância é uma ferramenta que a gente tem usado cada vez mais, que traz bastante informação, como se fosse tirar uma foto de dentro do corpo da pessoa, né? E isso para diagnóstico, né? Isso, e para questão de tratamento, eu acho que essa parte da medicina regenerativa é o que mais tem de vanguarda agora, que está trazendo resultado surpreendente, né? De melhora de pacientes, assim, com umas situações que quase estavam, digamos,
perdendo, Condenadas. condenadas, exatamente, uma boa palavra, condenadas e vê que se retoma situações. Nesse curso que eu fui, um dos palestrantes mostrou o caso de um paciente tetraplégico que começou a fazer, se eu não me engano, foi aspirado de medula óssea, que é onde tem células tipo uma célula tronco, né? Uhum. Injetado na região da coluna, não especificamente dentro da medula, mas na região da coluna, e o paciente retomando controle de tronco, movimento de membro, controle de esfíncter. O cara não tinha nada disso e começou, claro, junto com fisioterapia, Sim. sabe? Junto com uma série de coisas, não vai fazer uma coisa só isolada. Mas trazendo resultados, até ele mostrou um vídeo do paciente conseguindo se sustentar em pé. O cara não tinha nem controle de tronco Nossa. e agora ele já estava em pé se sustentando na ajuda das barras ali lá na fisioterapia. Então, cara, isso é surpreendente, entendeu? Não? É verdade. Então, a gente está vendo que tem um futuro bem interessante em que a cura está dentro de nós mesmos. A gente usa nossas próprias células para fazer nossas doenças melhorarem. É verdade. Bem interessante. É bem o interessante. nosso próprio corpo, né? Trazendo a nossa Trazendo a nossa cura. Isso é realmente muito interessante. Gláucia, na fisioterapia, o que tem de novo? O que tem de estudos, de tecnologia? O que tu ouve e acompanha que pode ajudar os pacientes? Assim como tem a medicina regenerativa, agora nós trabalhamos também com a fisioterapia regenerativa, né? Então, essa questão ali, de células tronco, tudo mais, isso é exclusivo do médico, né? Só ele pode estar fazendo isso. Na fisioterapia, eu até fui para São Paulo fazer uma especialização, a gente trabalha muito com o PRP, né, que é o plasma rico em plaquetas, né? Então, a fisioterapia consegue trabalhar com esse tipo de tecnologia, que também é usada para regenerar tecidos, né? E a questão dos aparelhos também, a fisioterapia tem evoluído bastante. Hoje em dia, assim, a tecnologia que tenha ondas de choque, né? Que a gente trabalha bastante a questão das inflamações. Tem o laser, né? De alta e baixa potência. Então, tem a radiofrequência, que a gente consegue também trabalhar com um calor mais profundo nesse trabalho de tendão, de inflamação. Então, cada vez mais tem tecnologias disponíveis para nós. Que associa o tratamento. ao tratamento. Com certeza. É muito benéfico para o paciente, né? Mas na prática, como é que o PRP funciona? O PRP, ele é um injetável, né? Então, tem toda uma técnica ali a ser usada, né? Como uma infiltração? Posso fazer essa comparação? Como uma infiltração, né? Então, é colhido o sangue do paciente, é feita uma coleta. Depois dessa coleta, passa por uma centrifugação. Então, é separado o plasma do resto do conteúdo, né? Das hemácias. E aí, depois, esse conteúdo de plasma, ele é infiltrado no paciente, né? Às vezes com o ácido hialurônico junto. E aí se trabalha na articulação, então é uma infiltração intra-articular, na articulação do quadril ou do ombro, onde o paciente precisa ser tratado, no joelho também. Interessante. Interessante. E isso já está disponível hoje em dia? Sim, já está disponível. Isso faz parte da regenerativa. Isso. Faz parte da regenerativa. Vocês têm centrífuga lá e fazem? Eu fiz a especialização agora 1 mês atrás. Eu ainda estou me adequando às normas. Então, eu ainda não estou aplicando. Mas futuramente a gente consegue trabalhar assim. Mas vai estar disponível em breve. Em breve. Viu? Em breve. Novidades virão. Que coisa boa. Isso é bem importante, né, para nós aqui ter acesso a esses recursos. E a gente sempre fala, né, o quanto a nossa região é rica dessas disponibilidades, né, que tem realmente muito recurso aqui na região para as pessoas poderem acessar sem precisar ir buscar fora, né? Alternativas mais modernas, coisas novas em termos de tratamentos, né? Muito bem. Para que a gente possa, então, encaminhar aí o final da nossa conversa hoje. Quais considerações, Dr. Márcio, tu gostaria de fazer sobre o que a gente conversou aqui? Que recado a gente pode deixar aí para quem nos acompanhou ao longo aí dessas horas, nos ouvindo, falando sobre as lesões de quadril? Então, pessoal, não deixem para depois. Quando começarem a ter sintomas,
né, principalmente a dor ou limitação do movimento, faça uma avaliação, né, procure entender o que está acontecendo. Não fique só naquela, vai passar por conta. E às vezes não passa, né? E às vezes a pessoa está há 2 anos com aquele sintoma e ainda não foi atrás para ver o que é. A dor crônica. Então, e ter um estilo de vida saudável, né? Isso aí parece aquela conversa, aquela ladainha de sempre, mas na verdade é o que mais faz sentido, né? É o que mais faz sentido e é o que a gente fala aqui nas edições desse programa, todas elas, né? A gente não escapa de falar sobre isso. Independente de quem tá falando, vai se bater na mesma tecla. Independente de alimentação, exercício, cuidados, seja sono. para o coração, seja para o quadril, seja para a saúde bucal, seja para o que for, né? Alimentação, exercício, sono reparador, tentar diminuir o estresse, né? São coisas que vão te manter melhor, mais saudável e certamente mais feliz. Muito bem. Glaucia, as tuas considerações finais. Vou repetir mais ou menos o que o doutor falou, né? Porque o caminho é sempre o mesmo, né? Então, se tu tá com uma dor, ela tá impactando negativamente na tua vida, tu já não consegue fazer mais tuas coisas. Gostava de caminhar, não consigo subir mais as escadas, não consigo ir no banheiro, né? Porque não consigo fazer o movimento de agachamento. Quando tu chega nesse nível, é porque realmente já está muito comprometido. Então, não deixa chegar nesse nível. Procura um atendimento especializado, onde tu pode estar prolongando, talvez, né, o tempo de uma cirurgia, que tu não precisa fazer logo. Não fica com com esse medo, eu vou lá no médico, ele já vai dizer que eu tenho que operar. É verdade. Não é assim, né? Então, quanto antes tu buscar o auxílio, melhor vai ser o desenrolar. Aquela famosa frase, não vou procurar porque senão eu vou achar. Isso, a maioria das pessoas... Desculpa eu me meter, mas é exatamente isso. E a gente tem tantos outros tratamentos não tão invasivos como a cirurgia, que tá, né? Então, ácido hialurônico, a medicina regenerativa, PRP, aspirado e medula óssea, tem tantas coisas que se consegue fazer agora para justamente evitar que precise operar, que tu não precisa deixar chegar no pior parte da vida para, sabe, no momento de maior sofrimento para ir procurar o atendimento, quando não aguenta mais. Não, quanto antes conseguir ver, melhor. E outra coisa, né, melhor ter ido e não ter sido nada, e ter ido por uma bobagem, algo desnecessário, do que não ter ido procurar, né? Tem que tirar a dúvida. Eu falo para os pacientes, tu tá com uma dúvida, não é nada, que bom que não é nada, mas tu tirou a tua dúvida e tirou essa pulga de trás da orelha. Agora, vida que segue. Muito bem. Gente, muito obrigada pelo tempo que vocês disponibilizaram para estar aqui hoje com a gente, produzindo esse conteúdo, que teve com certeza uma importância muito grande para quem está ouvindo. A gente conseguiu levar muita dica, muita informação. Então, em nome do Grupo A Hora, eu agradeço vocês por terem participado com a gente. Tá certo. Muito obrigado. Obrigada. Eu agradeço aí a oportunidade. Acho que foi um bate-papo bem legal, bem esclarecedor. Bem abrangente, né? A gente conseguiu Também agradeço o convite. Muito obrigada. A gente conseguiu entrar em muitos aspectos, com certeza. Obrigado para vocês que nos acompanharam, tanto pela rádio como pelas redes sociais. Se esse conteúdo foi relevante para você, vai lá no YouTube, curte, compartilha, para que mais pessoas também possam receber essa informação. E lembrando que este conteúdo e outros relacionados à saúde você também encontra no caderno Pessoas e Bem-Estar do jornal A Hora deste final de semana. E uma nova edição do Saúde em Dia volta no próximo sábado. Até lá!